Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e hoje vai ser uma entrevista muito especial, porque é o seguinte, a gente está na entrevista 455 e esse é um canal dedicado para hermetismo e ciências ocultas. Então, se você gosta de hermetismo, essa é praticamente a nossa Bíblia, né? O corpus hermético, que é a base de tudo aquilo que a gente estuda e a razão pela qual esse canal existe, né? E hoje a gente vai ter a honra de entrevistar o acadêmico que traduziu o corpus hermético e foi recém-publicado diretamente do original, do grego, né? Então, hoje vai ser uma entrevista épica. Então, antes de eu apresentar nosso convidado, sentando-se aqui na mesa do Boteco pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Hoje vamos aprender um pouco, né, com um doutor aí e espero sair sabendo um pouco de grego. Duvido, né, mas tudo bem. Diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala pessoal, boa noite a todos. Pô, tô curioso para ver essa apresentação de hoje, tenho certeza que vai ser bem bacana, hein? Vamos lá. E o nosso filósofo aqui dentro do projeto, Daniel Plácido. Opa, boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês mais uma vez e honrado de estar poder participar dessa conversa com o professor David Lira. E diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, se você está aqui comigo. Konbanwa, se você está no Brasil. Konnichiwa, se estiver vendo à tarde isso em outro horário. Bom, hoje, em entrevista com o nosso queridíssimo David Lira, ele vai estar falando um pouquinho mais para nós sobre a tradução dele do Corpus Hermético. Quem é o David Lira? Bom, vamos lá. David Lira é líder do grupo de pesquisa Hermeneia e doutor em teologia, professor David Lira, do Departamento de Letras da UFPE, foi responsável por traduzir e organizar essa obra icônica da filosofia hermética, que é o Corpus Hermético, uma edição bilíngue, que aproxima o texto do grego original de forma crítica e com rigor acadêmico, sendo voltada ao leigo e interessado na filosofia. Textos religiosos, estudos linguísticos, clássicos e todos os interessados em estudos relacionados à filosofia hermética. O docente é recifense, criado em Olinda. No doutorado, estudou especificamente literatura cognata, como Corpus Hermético, e outros textos filosóficos religiosos clássicos em grego, latim, copta e hebraico. É autor de vários artigos e livros sobre línguas e literaturas clássicas, religião e filosofia. Escreveu o livro O Batismo do Coração no Vaso do Conhecimento, uma introdução ao hermetismo e ao Corpus Hermético. E grego antigo instrumental. Então, muito prazer, muito obrigado pela sua presença. David? É um prazer meu, obrigado pelo convite. Acho que um primeiro ponto que se poderia destacar aí, na verdade, é toda essa trajetória, como a gente pode perceber de imediato, né? Assim, que não é uma coisa que nasceu do dia para o outro, né? Ou da noite para o dia, mas é um processo de aprendizado, né? E como se deu isso? Se deu praticamente porque eu sempre tive interesse nessa questão da mística e da filosofia simultaneamente. E esse processo de textos que são ligados a uma crítica filosófica, ou pelo menos que incidem alguns filosofemas, como, por exemplo, textos indianos, chineses, etc. Então, uma das questões, assim, quando eu entrei até para fazer o curso de teologia, uma das questões que veio sempre à mente foi por que os gregos não conseguiram produzir. Claro, eu estava no início do curso de teologia, né, na graduação. Por que os gregos não conseguiram produzir um texto como Bhagavad Gita ou Tao Te Ching, né? O Dao De Jing. Então, assim, não é que
eles não produziram nada disso. É que, na verdade, assim, eu desconhecia que existia uma literatura como essa, do corpus hermético, ou como qualquer literatura de gnosticismo, que, na verdade, tratasse de alguma coisa com essa essência de filosofemas e de mística simultaneamente, né? E que, de alguma forma, vai implicar aí na formação do pensamento ocultista, esotérico, com a redescoberta na Renascença. Então, isso aconteceu praticamente no início do curso, quando eu já me deparei com um livro de Charles Harold Dodd, que é a interpretação do Quarto Evangelho, e eu descrevo isso logo nos ensaios iniciais, na apresentação do livro. E lá eu me deparei com essa apresentação do Charles Harold Dodd sobre a literatura hermética como a mais alta religião do período helenístico. E é bem interessante porque ele vai citando frases e trechos e passagens do grego, e aquilo ali já foi me impactando, porque eu disse, caramba, era o que eu precisava encontrar e verificar. Então, claro, isso é num processo inicial, né? E depois eu tenho toda uma fissura pela a literatura hermética, justamente porque ela traz uma essência filosófica e, ao mesmo tempo, religiosa, que faz com que você reflita a ligação com outros pensamentos filosóficos e religiosos, mas, ao mesmo tempo, se distingue de outros pensamentos religiosos e filosóficos. Não é uma filosofia como uma escola filosófica. A gente pode dizer uma escola filosófica grega, do tipo Academia Platônica, ou o movimento peripatético, coisa desse tipo. E também não é uma religião do tipo cristianismo pré-estabelecido, nem também se baseia tanto em mitologias como a religião greco-romana. Tá? Tem mitologia, claro, em si de mitologia. Só é você ler o primeiro tratado, o Tratado de Poimantos, que você vê que tem mitologia, tem um mito, né? No entanto, o hermético, o autor hermético, ele não é muito dado à mitologia, né? Tem uma questão muito mais racionalizante, mas aí daqui a pouco eu explico o que seria esse racionalizante aí, em termos da piedade da filosofia hermética. Vocês entendem que eu estou tentando, na verdade, só resumir, sintetizar essa primeira parte aí em relação ao hermetismo. Tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo. Perfeito. Deixa eu falar, você entrou para letras, e aí quantas línguas você fala, estudou? De onde veio essa paixão por aprender tipo, línguas diferentes? E não é qualquer língua, tipo italiano, você foi direto naquelas línguas que são mortas, ou muito antigas, ou muito complexas e tal. De onde que veio essa paixão? Todo mundo me pergunta isso. Mas, assim, minha segunda língua é o inglês, tá? Mas eu tenho contato com o grego desde os 14 anos, né? Mas foi por uma curiosidade. O meu irmão mais velho, ele estudava arquitetura e trouxe um livro que tinha o alfabeto grego, e eu comecei a ler aquele livro, fiquei interessado em conhecer mais e tal. Então, quando eu entrei para fazer teologia, porque a gente estuda grego, né, na sequência de grego e tal, de disciplinas de grego, então, quando eu entrei no seminário, já lia grego. Não sabia gramática suficiente, mas lia grego tranquilamente, né? E esse interesse pela antiguidade, eu tenho essa coisa do interesse pela antiguidade, pela filosofia antiga, e, de alguma forma, a língua é o que une essa coisa da cultura e da história, simultaneamente. Então, se você querer conhecer sobre determinada cultura antiga e não ter acesso à língua, né, por mais arcaizante que seja,
Isso é uma deficiência do aprendizado de uma determinada cultura antiga, né? E por isso também é um interesse de fazer com que a pessoa que olhe, leia o texto, por exemplo, Corpus Hermético, ele se depare com um texto grego, mesmo que ele diga, eu não conheço, mas ele tem uma aproximação ali, pelo estilo também da tradução. A minha tradução é uma tradução mais formal, ou seja, tenta traduzir numa sequência, mais ou menos nessa sequência de palavras e de classes de palavras, etc. Então, há uma coisa que puxa, quando você começa a estudar uma língua e depois se aproxima de outra língua, e isso vai, na verdade, atraindo o seu interesse, né? Então, o copta entra porque existem, por exemplo, textos herméticos em copta, né? E também porque o copta, o alfabeto é grego. Várias palavras são gregas, e aí já ajuda, né? Já ajuda no processo de aprendizagem. Depois disso, a sintaxe é toda egípcia, então você vai ter que aprender a sintaxe egípcia também, e tal, as coisas, e já facilita quando você vai ler o hieróglifo, tá? E no seminário também aprendi hebraico, então estudei hebraico, acho que foi a primeira língua no seminário, antes mesmo do grego, foi hebraico, né? Então aí já ajuda nesse processo de você aprender as línguas de alguma forma. O latim foi também nesse contexto, mas foi muito mais por causa da filologia, né? A gente, para decodificar o aparato crítico, precisava aprender latim, ou pelo menos ter uma base do latim para decodificar, né, algumas expressões e assim por diante. Então, o latim surgiu dessa forma, assim, como o latim entrou na minha vida acadêmica, foi dessa forma. E aí, como deu toda uma formação classicista, né, ou clássica, então, essas línguas, para mim, assim, soam como coisa muito assim, naturais, normais, né, dentro desse processo de aprendizagem. E principalmente porque lido contextos antigos, né? Então tem que saber essas línguas, coisas desse tipo. Cara, isso é fantástico. Eu acho que a gente pode começar com a primeira pergunta, que seria assim: o que é o corpus hermético, né? Então, você poderia indicar para o pessoal que livro que ele é, quem que escreveu, em que circunstâncias, dá um pouquinho da composição do entorno na qual essa obra foi escrita. Porque assim, tem uma galera que assiste a gente que é hermetista que já está encomendando, eles querem só saber o site onde compra o livro. Mas tem muita gente que vai vir daqui da Umbanda, de outras vertentes espiritualistas, e aí seria legal para passar para eles assim, qual é a importância desse livro, né? Por que a gente está pagando tanto pau para ele, né? É bem interessante, porque na antiguidade não havia uma coletânea, como tipo corpus hermético. Isso é uma designação de acadêmicos, né? Isso é corpus hermético ou corpus hermeticum, tá? Isso é uma designação acadêmica, né? Como eu posso dizer, corpus aristotélico, platônico e assim por diante. Então, por que isso? Tá, essa coletânea, inclusive, quando o Fitino teve acesso, Marcílio Fitino, no período renascentista, que ele traduziu essa coletânea, na verdade, e ele só tinha acesso a 14 tratados. Então, ele achava que era um livro dividido em capítulos, até porque ele chamou de Pimander, ou seja, o primeiro livro serviu como título de toda a coletânea, na cabeça de Fitino, né? Depois percebeu que, na verdade, não era um livro dividido em capítulos, mas era uma coletânea mesmo que tinha tratados independentes, que a gente chama de logoi, né? Ou seja, tratados, ensinamentos, etc., e que reúne aí tratados que, de alguma forma, na antiguidade, foram tratados filosóficos religiosos ou filosóficos que eram
divulgado de forma avulsa, ou seja, independente. Não havia um cânon hermético, assim, que poderia dizer, né? Uma Bíblia, as Sagradas Escrituras, tal, essa coisa. Isso, e, inclusive, isso nem na cabeça de um hermético isso existia. Né? Na cabeça de um cristão existe, na cabeça de um hermético não existe isso. Né? Tanto que o Asclépios, que é outro tratado diferente do Corpus Hermético, na verdade, ele circulou na Idade Média de forma independente. Né? Então, os caras não conheciam, por exemplo, até a Renascença, não conhecia essa coletânea. Né? A gente conta 18 tratados dentro dessa coletânea, mas, na verdade, o 15º foi um erro, porque acrescentaram nas edições lá naquele período renascentista, acrescentaram alguns tratados de Estobel ali, entre aquilo que a gente chamaria o 14 e o 16. Então, na verdade, se você der uma olhada aí, procurar o 15º, o 15º não existe. Porque, na verdade, isso foi um equívoco na Renascença. E aí os editores, depois acadêmicos, continuaram colocando como o 15º, mas não existe 16º, 17º, 18º, esse por diante. Tá? Inicialmente, Fitino só tinha acesso, Marcelo Fitino só tinha acesso a 14 tratados. Aí depois apareceu com Lazzarelli e outros o 16º, o 7º e o 18º. E aí é o que a gente tem hoje como essa coletânea. E, geralmente, a tradução do Corpus Hermético vem junto com a tradução do Asclépios também, que é aquele texto que eu havia mencionado, que é uma tradução em latim. A gente não tem um original em grego, né? Lembrando que o grego era a língua dos autores herméticos, não era outra língua, não era egípcio, não era árabe inicialmente. Então, muita gente acha, não, era egípcio, não sei o quê. Não, a tradição pode ser no Egito, mas a língua que os caras utilizavam não era isso, né? Era o egípcio. Tanto que os textos em cóptas também é uma tradução, porque o original era em grego e assim por diante. Então, o que a gente tem aí é que a importância do corpus hermético para o conhecimento, principalmente mística, o esoterismo, etc., é o impacto que essa obra tem, por exemplo, na Renascença e na cultura humanista. Só para vocês terem ideia, até o século XVII, a edição ou as edições do Corpus Hermético competiam, na verdade, com as edições da Bíblia. Só para vocês terem a noção. Depois do século XVII, por aí, isso já começou a declinar, mas havia uma importância assim, fundamental, e principalmente porque a figura de Hermes Trismegisto era tida como uma figura histórica, inclusive, na período renascentista. E não era uma personagem conceitual como a gente interpreta hoje. Né? Como disse Foucault, né? Não importa se Hermes Trismegisto existia ou não existia, ele é o autor do texto e ele tem autoridade. Mas, de fato, é uma personagem mítica e autoritativa. E ela é uma personagem dentro do texto que depois, com o passar do tempo, principalmente com Lactâncio, etc., eles atribuem a autoria dos tratados. Simplesmente porque no título havia assim, o Logos de Hermes Trismegisto para fulano de tal. Ou seja, na verdade, é o discurso. Ele está dizendo que é autoria, mas aí, claro, as pessoas não tinham mais contato com o círculo hermético, os grupos, etc. Então, eles atribuíam a autoria àquela figura ali, etc. Vocês estão captando isso, né? Eu pergunto sempre porque
acho que as pessoas sempre têm dúvida. Não, sim, dúvida sim, mas a gente está acompanhando o teu raciocínio. Eu vou fazer uma pergunta bem básica, pode ser que eu até fale alguma bobagem ou não. De que período é o Corpus Hermeticus? E quais as influências que levou ele? Ele sofreu alguma influência, por exemplo, de gnosticismo? Ele é dessa época ou ele é anterior? O que é esse começo do Corpus Hermético? Da onde vem esse corpo de conhecimento? Pronto. Essa pergunta é fundamental, porque, assim, não é o gnosticismo como esse gnosticismo que tem uma implicação em alguns grupos ou seitas cristãs, a gente não está falando disso. Tá? A gnose, ou gnosis, do hermetismo é uma gnose, um conhecimento teoantropocósmico, ou seja, você tem que ter conhecimento de Deus, do homem e do mundo. Não está falando de um conhecimento transcendental, hipercósmico, não está falando nada disso. Não. Tá? É tanto que um autor hermético pode ser transcendentalista, como ele também pode ser imanista, tá? Ou imanentista. E ele pode também ser panenteísta e simplesmente ser transcendentalista pessimista. Essa coisa de tentar colocar o autor hermético em um sistema ou em uma abordagem sistêmica, isso não funciona, porque o autor hermético ele pode pensar de forma variada, dependendo da tipologia do pensamento dele. Tá? Então, a gente já percebe que existe uma influência, uma tendência do autor hermético a ser mais platônico, mas não é o platonismo de Platão, é um médio platonismo. Aí, o médio platonismo de Plutarco de Queroneia, de Filo de Biblos, e assim por diante, de Apuleio. É desse platonismo que a gente está falando. Tá? E não é também um platonismo nem de Próclo nem de Plotino. Essa já é outra coisa, né? Já é tardia. E também, ao mesmo tempo, existe uma tendência ao médio estoicismo. Por isso que essa coisa do imanentista, de ver o mundo já de forma otimista. Então, há aí uma certa tendência ao estoicismo. Então, essas duas correntes, tanto o platonismo quanto o estoicismo, são fundamentais na formação do hermetismo como a gente entende. Tá? Não é o neoplatonismo, é o médio platonismo. Eu li, e o fulano de tal disse que era neoplatonista. Tá? Porque ele não entende que existe o platonismo, o médio platonismo e o neoplatonismo. Tá? Essas categorias que a gente estuda hoje. Né? Você não pode comparar, por exemplo, Plutarco com Plotino. São coisas diferentes. Tá? O pensamento desses indivíduos. Né? Então, assim, e aí o hermetismo entra bem ligado aí a esse médio platonismo, a esse médio estoicismo e assim por diante. Né? E ele recebe essa influência e tem impacto, obviamente, no pensamento de autores do norte da África, principalmente no século III e século IV, tá? Principalmente esse período aí. É tanto que tem influência em Apuleio, em Lactância, também tem influência em Agostinho, de alguma forma. Agostinho fala mal do Asclépios, mas por causa do Apuleio, né? Tem uma tendência à magia, essa coisa toda. E aí você tem um impacto aí no norte da África, no Egito e tal, né? E principalmente com essa tendência a supervalorizar os filósofos da casa, né? Ao invés de você supervalorizar Sócrates, você diz, não, tem um cara aqui, o tal de Hermes, que ele já ensinava isso, não sei quanto. Então, ou seja, você tem uma tendência a fazer isso. E os cristãos também fizeram isso, os apologetas, eles fizeram isso.
eles utilizavam a Hermes para poder, na verdade, contrapor com a filosofia grega e, ao mesmo tempo, atrair pessoas que não eram cristãs ao cristianismo, alegando o que Hermes tinha falado, né? Esse é o caso dos apologetas. O próprio Clemente de Alexandria, Cirilo de Alexandria e outros eles mencionam Hermes dessa forma, como a forma de atrair pessoas que não são cristãs ao cristianismo. Então, a produção desses tratados é aí entre o primeiro século, eu digo sempre isso, primeiro século vai até o quarto século. Mas, exatamente, você pode ter tratados do segundo século até o quarto. Há uma reprodução desses tratados, tradução, etc., que é o caso de Asclepio, que a gente conhece, né? Que já é uma tradução tardia, já é alguma coisa tardia e tal, etc. E a gente não tem o texto completo, exceto fragmentos, né, do Asclepio. Então, é nesse período, se você dizer assim, não, surgiu lá 1000 anos antes da era cristã, não sei o que, não, isso aí é mito. Tá? Isso aí é baseado na tradição, dizendo que Hermes viveu no período do rei Amon, essa coisa toda e tal, né? Então, assim, exatamente é esse período aí, que é o século I até o quarto século. Quando é que o hermetismo ele desaparece praticamente? É justamente século V. Eu estou falando no Ocidente. Você não tem mais notícia, certo, desse tratado Asclepios que circulou em alguns grupos. O hermetismo ele praticamente desaparece, né? Principalmente com a crítica de Agostinho ao livro de Asclepios, ele desaparece e ele vai ter uma outra circulação em outro ambiente, como entre os árabes, a Síria, Bizâncio, tanto que são os bizantinos praticamente que levam o texto hermético e apresentam isso aos pensadores renascentistas, né? E assim por diante. Até ser encontrado, por exemplo, a coletânea que a gente conhece. Você falou de coletânea, eu vou só interromper um negócio. Essa é uma dúvida, talvez tenha a ver na hora. O Corpus Hermeticus ele tem variações. Quando o pessoal começou a estudar isso no século XVIII, XIX, achou-se várias traduções diferentes dos textos, ou com partes diferentes, ou não? Ele é mais ou menos como o Corão ou a Bíblia, onde ele era copiado ipsis literis e sempre foi o mesmo texto. Existem variações desses capítulos? Então, não é a variação nesse sentido dos capítulos ou tratados. Mas, assim, como qualquer texto escrito ou manuscrito, o que acontece? Ele sofre várias alterações ou vários acidentes no percurso histórico, tá? Tanto do ponto de vista da escrita como material. Então, o que acontece é que você tem cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, e aí teve o acréscimo X, que originou uma sequência de cópia, cópia, cópia. Sem isso, não existe filologia, né? Sem isso, não existe filologia. As pessoas dizem, não, mas isso não pode acontecer, porque é uma cópia, isso é um absurdo, não sei o que. Se isso não existir, não existe a ciência filológica. Tem que existir isso para a gente fazer cotejamento, comparar, fazer uma análise crítica, dizer, olha, isso aqui tem a ver com o pensamento platônico, isso aqui tem a ver com o pensamento aristotélico, isso aqui tem a ver com o pensamento hermético e assim por diante. Então, o que acontece é que, com o passar do tempo, os manuscritos eles sofrem alterações, claro, né? E o cara também, um cristão lá, recebe o tratado e diz, vai ler o tratado 4 e diz, está mandando o cara se batizar na cratera. Mas como é isso? Aí depois diz assim, e aqueles que foram batizados
do NUS. Não, mas ele não está dizendo aqueles que foram batizados do NUS, está dizendo aqueles que foram embebidos. Aí é outra coisa. A palavra batizados tem outro sentido ali. Só que um cristão vai lá e quer dar um sentido, obviamente, né, de um batismo cristão. Então, ele vai lá e altera aquilo ali. Então, do ponto de vista crítico, ou seja, da filologia, você tem que reconstruir isso, ou seja, dizer, apontar, não, olha, tal manuscrito não diz a mesma coisa. A família manuscritológica não fala isso. Tá? Então, há esse processo também em qualquer livro. Tá? Qualquer livro que circula de forma ampla e assim por diante. Então, assim, quanto maior o número de manuscritos, maior é a riqueza crítica e filológica de um determinado estudo acerca de um livro antigo. Não tem como fugir disso. E é necessário isso. Tá? Inclusive, até com livros modernos também. Você pegar os Lusíadas, tem edições aí que já alterou parte dos Lusíadas. Então, você vai ter que chegar e fazer uma comparação crítica, um cotejamento e assim por diante. E na escolha da tua tradução, você preferiu qual? Como é que foi o seu critério para saber qual dessas versões que é a certa? Então, existe um texto crítico que é o do Festigier. Existe o do Otto Scott também. Só que o Otto Scott, embora seja um pesquisador fundamental no estudo da literatura hermética, mas o cara que mais conserva é Arthur Dabnop, que é do texto da edição francesa. Ele fez toda a crítica textual, mostrou mais manuscritos do que o Otto Scott, por exemplo, e fez um trabalho assim exímio de crítica textual. Esse texto grego, tá, com todas as indicações manuscritológicas que eu sigo, ok? Não confundir com a tradução de Festigier, que é a tradução do francês, aí dessa mesma edição. Festigier, ele traduz o francês, mas ele não faz a crítica textual do Corpus Hermético. Quem faz é Arthur Dabnop. Tá? Já é outra coisa. Muita gente confunde isso. Diz assim, não, é aquela edição do padre Festigier, não sei o que. Não. A tradução é dele, mas não a edição crítica. Isso são coisas totalmente diferentes. Eu queria fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho. O Corpus Hermético é do século II ao século IV. A gente está falando do Império Romano, que está se cristianizando. Certo. E o texto ele parece ser escrito por gregos tentando explicar a tradição egípcia. Seria uma coisa dessa, mais ou menos? Não, são pessoas que vivem ali naquele norte do Egito, mais ou menos Alexandria, ali naquele contexto, que utilizam o grego como que é a língua comum, a língua franca do Mediterrâneo, principalmente na parte oriental. Sobre o período romano, existe a ascensão do cristianismo, inclusive. Só que o hermetismo, esses tratados não são influenciados pelo cristianismo. Veja que interessante isso. Eles não são influenciados, não existe um contato. Possivelmente, aquela parte lá do Asclepius que fala sobre a invasão do Egito, tal, que Agostinho interpretou que seria uma crítica ao cristianismo, e de fato aconteceu isso, os cristãos estavam invadindo o Egito se transformou no maior país cristão na época, na antiguidade. Pode ser uma crítica, sim, à invasão de uma religião estranha. Assim como parte quando a literatura hermética fala de ateu. Quando se menciona a
palavra ateu ali, ou do ímpio, ou do impiedoso, aí pode soar como uma crítica ao cristianismo. Mas o que é que a gente tem aí? A gente tem uma população de fala grega que mora no norte do Egito e que produz uma cultura greco-egípcia, mas, ao mesmo tempo, o Egito está sob dominação romana. Daí, você consegue entender por que tanto ecletismo ou sincretismo na forma de abordar determinado pensamento na literatura hermética. Daí você já pressupõe, né? Então, você, dentro desse processo eclético ou sincrético, você não pode dizer é X, nem pode dizer é Y. Quando a gente trata de sincretismo ou de ecletismo, você tem que tratar com proporcionalidade. Nunca você pode dizer assim, isso aqui é totalmente vermelho, isso é totalmente azul. Você não pode dizer isso. Tá? Então, num quadro de um sincretismo ou de um ecletismo filosófico, de sincretismo religioso, você tem que dizer assim, qual religião incide em maior grau aqui? Qual a filosofia incide em maior grau? Você não pode dizer isso aqui é totalmente platônico. Nenhum tratado hermético pode ser totalmente platônico nem totalmente estoico. Então, já começa daí. E a outra coisa é uma tendência também, não é o fato de escrever em grego que eles defendem a cultura grega. É tanto que o Tratado 16, eles metem o pau na filosofia grega. Então, assim, você já percebe isso. Né? A filosofia e a própria língua. Está sendo escrito em grego, mas eles têm essa crítica também. Né? Então, quando a gente estuda o hermetismo, a gente tem que entender mais ou menos o pensamento filosófico, sincrético e eclético daquela época. A gente não incorrer no equívoco de dizer é isso ou é aquilo, ou do tipo tradicionalmente essa afirmação é hermética. O hermético nunca diria isso. Tradicionalmente tal coisa. De forma clássica, hermeticamente dizer tal coisa. Um hermético nunca diria isso. Você pode ler qualquer tratado e não vai dizer isso. Em qualquer texto, não vai dizer isso. A outra coisa também que as pessoas têm uma pretensão em dizer assim, tem gente que defende na academia isso, mas assim, dizer, havia um templo hermético. Isso, não tem nada que comprove isso. Arqueologicamente, não existe nada disso. Tá entendendo? Possivelmente, esses caras eram caras que se reuniam em pequenos grupos que não tinham, na verdade, nenhuma pretensão em sair divulgando abertamente os ensinamentos a qualquer pessoa. Tá? É tanto que eles, aqui e ali, eles pedem um certo segredo. Tá? E, embora eles tenham uma tendência a mostrar isso de forma até proclamar esse tipo de modificação, que é uma modificação pessoal. Qualquer pessoa gostaria de demonstrar, me converti ao islamismo, eu quero mostrar que eu sou um muçulmano exemplar, etc. Então, coisa normal dentro do processo religioso. Mas, fora isso, não há nenhuma evidência, por exemplo, do que havia um templo ou uma confraria pré-estabelecida. Essa teoria começou com um cara chamado Liechtenstein e hoje é defendida por Christian Bull, tá? Outro pesquisador. Mas não, e também a Anna van der Kerkhoff chegou a defender isso, sobre o ritual, etc. Mas, assim,
não existe nos tratados herméticos nenhuma evidência em relação a isso, mesmo que lá no aspecto fale do templo, que estão realmente no templo, mas arqueologicamente não existe. Daniel. Opa, aproveitar aqui e perguntar algumas coisinhas, né? Eu também adquiri, né, o livro aqui do David, né? Estou aqui na metade. Tá embaçado aqui, não aparece, né? Ô, maldita tela do Zoom aí, né? E, de fato, mesmo tem algum estudo sobre o assunto, eu me sinto perdido, né? Hermetismo é um labirinto, né? E eu achei que os ensaios aqui que o David coloca na apresentação, as notas, ajudam um pouco a quem não é um especialista, né, como ele, a se guiar nesse labirinto todo, né? E aí eu queria aproveitar, David, e te perguntar duas coisas, né? Você comentou que se acreditava, né, nessa antiguidade da figura de Hermes e dos textos, né? O próprio Fitino, ele colocava Hermes, acho que quase tão antigo quanto Moisés, né? E, portanto, os textos também são tão antigos, né? E quem começa com essa crítica mais histórica, né, da datação, é o Isaac Causabon? Eu não tenho certeza, né? Queria te perguntar sobre isso. E segundo, eu lembrei aqui de um texto seu, né, que não está no livro, mas você tem vários textos aí sobre hermetismo, né? Que se fala, na verdade, da existência de vários Hermes, né? De mais de um Hermes. Isso começou são os árabes ou isso vem antes, lá dos Lactância, esses caras aí? Beleza? A primeira crítica, na verdade, foi o tal de Isaac Casaubon, né? Primeiro porque ele, na verdade, ele não queria fazer uma crítica necessariamente a Hermes ou ao hermetismo. Veja que interessante isso. É tanto que ele continua acreditando em Hermes. Vê a paranoia que era na Renascença. Então, os caras eles acreditavam em Hermes, mesmo como figura histórica, etc. Então, o negócio dele era com o texto, porque tinha uma figura chamada Cesare, que era católico. Então, ele argumentava citando os textos herméticos, que era parte da vogue daquela época, né? Então, o cara começava a citar a literatura hermética e isso começou, na verdade, a causar uma certa indignação ao Isaac. No entanto, Isaac tece uma crítica ao texto hermético e diz assim, olha, isso aqui foi forjado, isso aqui foi os cristãos que fizeram isso aqui e tal. Não existiu essa literatura 1000 anos antes de Cristo ou mais, não sei o quê e tal. No entanto, ele acreditava na figura de Hermes, que Hermes já havia existido, só que o texto para ele não era de Hermes. Veja que interessante, se você lê o Isaac Casaubon, ele vai dizer isso. Ele não faz a crítica à figura de Hermes, mas o problema é justamente a figura de Hermes, que é uma figura mitológica, né? Mítica. Na verdade, quem começa com essa coisa de dizer havia vários Hermes, né, é Cícero. Né? Cícero ele menciona isso. Ele diz que havia vários Hermes, como também se pode perceber que há o Hermes egípcio, há o Hermes que é, na verdade, o pai de Pan, do deus Pan, e assim por diante. Então, isso entra também na dimensão, no pensamento de Lactâncio. Né? Lactâncio ele reproduz, inclusive, isso. Mas, inclusive, também se falava muito de Hermes egípcio, mas não falavam de Hermes Trismegisto. Né? Essa designação, isso já foi posterior. Né? Ou seja, se você vai ler Plutarco fala Hermes egípcio, mas não fala de Hermes Trismegisto. Você vê praticamente isso na ascensão do cristianismo. Né? Mas esse título
é comum a Hermes egípcio por causa de Tote, porque Tote era 2 vezes grande. Então, o superlativo no grego é tris, ou seja, 3 vezes. Então, para você fazer 3 vezes, você tem que dizer tris megistos. E essa designação não é simplesmente de superioridade, é também de maestria, ou seja, dizer que fulano é mestre, é o Hermes mestre, e assim por diante. Então, essa coisa, tanto que a gente tem o magister, do latim, magister, que é o superior. Então, trismegistos não é simplesmente porque o cara é superior, mas também é porque o cara exerce o magistério, como a gente, por exemplo, lecionando e tal. Então, se fosse, receberia esse título, né? De professor iniciador, de professor e assim por diante. Então, a gente receberia, né, no processo iniciático. Tá? Agora, não é para vocês saírem dizendo eu sou trismegisto, não. Tá? Eu estou só dizendo isso para vocês entenderem como é mais ou menos o processo. E é tanto que só Hermes recebe esse título. Ísis não recebe esse título. Tá? Embora seja que a gente pode dizer, a virgem do mundo, né? Ou a menina do mundo, etc. Mas ela não recebe essa designação, nem Tote recebe, que é Tate na literatura hermética. Tá? Em Asclépios se repete também, Hermes é colocado num patamar como o pai de Tate, mas havia o outro, que é o avô, que é o Hermes, provavelmente o Hermes grego, e assim por diante. Ou seja, há uma variação de Hermes que a gente vai designando aí. Esse Hermes Trismegisto, a gente sabe que ele não é a divindade. Não é a divindade Hermes, como muita gente, o cara da sandalinha de asas, não sei o quê, etc. Não tem nada a ver. E também não é Tote, embora receba os atributos, etc. Vocês conseguem entender isso, né? Ou seja, não é, embora tenha esses atributos e assim por diante. A literatura hermética coloca Hermes como se fosse um homem, uma personagem conceitual, semelhante a Sócrates, ou semelhante, por exemplo, a Zaratustra, né? Zoroastro, na literatura, e Nietzsche. É uma personagem conceitual que repassa um conhecimento que um autor pragmático está querendo transmitir a você. Só isso. Quem pode dizer isso? Só Hermes pode dizer. Então, a Hermes Trismegisto ele tem que passar essa mensagem que um autor pragmático está idealizando sobre um leitor, que um leitor iniciado vai tentar entender isso. Tá? Então, é tanto que existe uma estratégia e uma performance de leitura para fazer com que o leitor seja iniciado da própria literatura, né? Se sinta iniciado da própria literatura. Lendo, diga, caramba, eu estou parecendo um aluno, um aprendiz aqui dentro dessa leitura aqui, etc. Por isso que, na tradução, eu proponho, na verdade, seguir o estilo como o hermetismo coloca. Ou seja, para não fugir um pouco desse estilo, dessa performance que os autores colocam. Tá? É muito mais da perspectiva de uma abordagem comunicacional e simbólica também. Por isso que eu digo que eu sempre recorro a Jung por causa dessa coisa do simbólico e assim por diante, né? Dentro da literatura. Tudo tranquilo? Tranquilo. A minha próxima pergunta era do processo para publicar o livro, né? Como é que funcionou entre você ter todo esse trabalho acadêmico e ter o objeto publicado, o manuscrito? A capa está com uma qualidade maravilhosa, está caprichadíssima a edição, bilíngue ainda, tem grego de um lado, deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Isso. A parte do grego original, para quem quiser se arriscar, e a tradução do lado. Isso. Então, um trabalho primoroso. Como é que foi esse processo? Tá. Primeiro eu vou falar um pouco dessa questão aí da tradução e depois eu falo dessa coisa da edição, tá? Como foi que a gente... A tradução é o seguinte,
Eu comecei inicialmente, até eu descrevo isso, eu comecei a rabiscar alguma coisa em 2008, da tradução, né? E aí, depois de fazer o doutorado, inclusive, sobre um tratado hermético, que é o 4, o tratado da cratera, fazer o doutorado, e aí engavetei a tradução. Ainda tenho um caderno guardado aqui que eu comecei a rabiscar a tradução. E aí essa coisa ficou engavetada, já tinha digitado todo o texto grego, inclusive. Naquela época não estava circulando os livros como circulam hoje na internet, e assim com acesso ao texto grego, essa coisa toda, né? Ou de forma digitada e digitalizada também. A gente não tinha isso, então o que a gente mais ou menos imagina a respeito disso? Pô, como é que eu vou fazer um livro dessa envergadura ou com essa proposta assim por diante? Então, assim, eu disse, não, vou me especializar na coisa, eu vou fazer um doutorado sobre essa coisa, esse negócio. Eu não posso chegar assim e dizer, eu vou mostrar que eu sei esse negócio aqui. Então, a primeira coisa foi derrubar umas teorias de Festigiel. Então, porque Festigiel é o cara que mais escreveu sobre hermetismo, e a nossa gana, na verdade, quem estuda hermetismo é derrubar o Festigiel. Então, assim, a primeira coisa é fazer isso. Então, eu vi um artigo que é justamente sobre o batismo na cratera. Eu vou argumentar aí e dizer que ele estava equivocado nessas conclusões e tal. Enfim, aí foi o que resultou na minha tradução, na tradução não, da minha pesquisa, né, de doutorado. Então, a ideia da tradução ficou engavetada. Então, terminei o doutorado, fiquei fazendo artigos e aproveitava alguma coisa que eu já tinha traduzido e os textos, e fazia os meus artigos científicos, periódicos, acadêmicos, nesse processo, né? E ficava guardado aquilo ali. Aí fiz o concurso para professor de latim aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e eu tinha que apresentar o projeto. Então, o meu primeiro projeto foi justamente uma tradução do Asclepius. Tanto que resultou aí alguns artigos, acho que vocês têm acesso por aí, tanto da Clássica, da Revista Clássica, e de outras, que é sobre o bilinguismo do Asclepius e tal. Então, isso é uma parte da minha pesquisa, E aí, depois, alguns colegas e amigos começaram a dizer, rapaz, esse engaveta esse negócio aí. Transforma isso aí numa tradução aí, publica, tal, não sei o quê. Até o Tommy me aconselhou isso. Eu estava até conversando com o Tommy Akira, e eu dizia, rapaz, tem aqui. Ele dizia, rapaz, tem que publicar esse negócio, porque o teu livro já se esgotou, né? Tanto que só tem PDF. Tá? E aí eu peguei e transformei isso num projeto de pesquisa em 2018. Transformei e fui terminando o que faltava, revisei algumas coisas e foi esse processo de tradução, né? Aí chegou em 2020, porque o projeto era de 2 anos, chegou em 2020 e aí já estava vivendo a pandemia e eu concluí a tradução. Então, a minha proposta não era fazer uma paráfrase, que é o caso do Américo, que o Américo tem outro objetivo, né? É uma comparação entre várias traduções. Veja, eu não estou fazendo uma crítica negativa à tradução do Américo. É um outro projeto, um outro princípio de tradução. O cara pega aqui, coteja várias traduções, faz a tradução dele, tem uma outra modalidade. A linguagem é uma linguagem que a gente chama de princípio dinâmico de tradução, atualizando ao contexto. Tá?
pode incidir elementos que no texto grego não tem, mas faz parte do princípio dinâmico da tradução. O meu não, é de equivalência, é um princípio diferente. Se é substantivo, tem que ser substantivo. Se é verbo, tem que ser verbo. E assim por diante. Então, são coisas diferentes, tá? E para público diferente também, ou para o mesmo público. Não tem essa coisa de... E aí, quando eu termino isso, ou seja, aí eu penso assim, poxa, eu tenho que submeter agora ao escrutínio de pessoas que possam avaliar isso com destreza, né? Então, já começa o processo dos pareceristas aqui na universidade, dizer se estava bom, como é que estava, se indicava, e assim por diante. Então, já começa passando pelos professores aqui, etc. Terminou isso em 2021, tá? No início de 2021. O que é que acontece nesse processo aí? Eu precisava publicar essa obra, tá? Então, aí já vem uma outra demanda que eu entro em contato com Claude Etienne, que é um filólogo, é belga e mora no Brasil há muito tempo. É um amigo já desde 2010, por aí. Entrei em contato com ele e disse, rapaz, revisa isso aqui, essa tradução, tal, tal. Foi e revisou. E a gente vai submeter isso a uma editora. Ele fez todo esse processo de revisão e tal. O glossário também, você pode notar que existe um glossário lá no final, tem um glossário. Esse glossário também fez parte da pesquisa, ou seja, selecionei as palavras, tal, tal. Inclusive, existe um artigo meu também pela Clássica, que eu publiquei um vocabulário completo dos hermética greca, tá? De Estobeu, corpus hermético e tal, tudo junto aí. Esse aí é só do corpus hermético, o glossário. Então, tem essa parte, esse processo, na verdade, fez parte de todo o instrumental. Tinha que saber qual dicionário fazia referência à literatura hermética, Liddell Scott, dicionário de grego, para dizer, eu não estou inventando nada aqui. Isso aqui não é invenção minha, eu não estou inventando, não estou confabulando nada aqui para dizer isso aqui Tá? Então, todo o processo é um processo acadêmico. As notas eu faço referência justamente para dar essa importância aí ao processo acadêmico. Então, o processo de tradução é você traduzir de maneira que fique num português que você consiga ler sem penalizar o português, mas não perdendo o estilo do autor hermético. Aí, mas veja mesmo, por que a necessidade de colocar o texto grego? Ora, é para você, na verdade, conferir se você está duvidando do texto. Eu venho de uma realidade que você tem que mostrar o texto. Quer dizer, não vai dizer assim, não estou inventando, aqui no texto, ó, isso aqui está no texto. Né? Algumas coisas, algumas palavras eu não traduzo, porque é conceito filosófico, termo técnico. Por exemplo, nus, eu não traduzo. Tá? Só quando nus tem outro sentido, como sentido. Né? Nus, às vezes, é traduzido como sentido. Então, aí já é outra coisa. Mas nus, como o órgão da gnose, aí eu não traduzo, porque isso está em qualquer léxico ou enciclopédia filosófica. Tá? E assim por diante. Eu não sei nem quem foi que perguntou isso. Não, fui eu. É que a parte bilíngue eu achei sensacional. A gente aqui na Daimon, quando a gente traduziu os livros sagrados de Telemann, os livros do Aleister Crowley e tal, a gente fez edição bilíngue, mas era um bilíngue em inglês, né? Que o tradutor fez o mesmo método que o seu. Era uma tradução acadêmica regrada, tal. E aí ele põe a tradução do lado, que é para mostrar que está correto. É que grego para a gente é quase como élfico, né? Para nós mortais.
Mas é muito mas- legal, eu acho muito legal essa Mas iniciativa, não porque é- isso tem a história, né? Porque daqui 100 anos, se a gente, vamos supor que os gregos dominarem o mundo e todo mundo falar grego, daqui 100 anos o cara vai poder pegar seu livro e olhar e falar, pô, o cara fez uma tradução massa aqui. Eu acho muito fantástico isso. E uma coisa que é interessante assim, é que não é necessariamente, é assim como eu pego um texto aqui de Platão, eu não vou ler em inglês. Às vezes eu comparo só por comparar. Mas eu vou ler em grego. Claro, estou falando do ponto de vista de formação clássica, né? Se um cara que estudou grego, ele vai lá no texto e diz, bom, eu traduziria de forma diferente do David, essa palavra aqui, não sei o quê. Tá? Aí é a liberdade dele, é leitor, estudante, pesquisador, é coisa dele. Né? Mas, assim, eu estou dando essa possibilidade dele fazer isso. Se contrapor, fazer uma tese contra, sei lá, alguma coisa assim. Mas, pelo menos, ele leia o que está ali. Né? Para depois não inventar coisa do tipo, sei lá o quê. Né? O texto diz tal coisa, mas não... Enfim, é isso. É importantíssimo. Por exemplo, o Robson ele tem traduzido alguns grimórios para o japonês e ele faz questão de colocar. Porque a gente só tem os grimórios em inglês, e aí quando ele traduz e tal, ele põe lá inglês, japonês e tal, para ver e falar, ó, não estou inventando nada aqui, ó, é a tradução. Pois é. Então a gente acha muito importante isso. Fantástico. Agora a pergunta mais importante da entrevista: como é que a gente acha esse livro, como é que a gente compra e como é que a gente te acha? Rapaz, então, agora não tem nem como me esconder mais. Porque é o seguinte, você entra no Google, coloca lá, David Pessoa de Lira, aparece todo tipo de link com o meu nome, aí não tem mais como... No momento que esse livro foi publicado antes na pré-venda, já estava as referências em várias livrarias, né? Então começou com o Pensamento, depois aí passou para a Amazon, mas já outras por aí. Então onde você encontra? A Amazon é o caminho mais fácil, mas Pensamento, o site da editora Pensamento, que é a mesma do selo Cultrix, tá? Inclusive, vem que é interessante. Essa edição ela é pelo selo Cultrix, porque Pensamento tem os objetivos são outros. A Cultrix tem um objetivo acadêmico e também relacionado à mística e à ciência, coisa desse tipo. Então, assim, eles fizeram, na verdade, questão de colocar o livro nessa categoria aí, porque eu disse, olha, isso aqui é acadêmico também, isso aqui não é uma coisa só para a turma lá do grupo esotérico, não. Então, aí os caras foram lá e fizeram isso. Então, onde você encontra com o pessoal da Pensamento, Cultrix também, o site, o Facebook do pessoal, né, da editora Pensamento, selo Cultrix, ou vai aí na Amazon, você encontra, tá? Tem outras livrarias também aí, Loyola, e até um negócio, acho que japonês, coreano, e também vendendo o livro. Então, como é que me encontra? No Facebook. Perfeito. Putz, Davi, foi um prazer aqui. Tem muita coisa para conversar de hermetismo. A gente já está chegando no fim do tempo. Eu ia pedir, Daniel, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer, então, o professor, né? O David também foi meu co-orientador do mestrado, né? Então, tenho uma gratidão, mas, sobretudo, eu acho que esse livro é um acontecimento literário, né? Ele vai interessar tanto acadêmicos quanto o pessoal mais da linha do esoterismo, etc. E realmente é um trabalho impressionante, né? Fruto de muitos anos de pesquisa, de determinação, né? A gente sabe a dificuldade que os pesquisadores aqui no Brasil eles enfrentam até para conseguir espaço, etc. Então, eu desejo muito sucesso, mais sucesso aí para o David, e que ele continue
trazendo essas traduções aí para gente, que não sabe grego, etc. Obrigado. Valeu, Daniel. Fantástico. Daniel, queria te agradecer. Teu livro, Daniel, está quase esgotado também. A gente está, acho que, com menos de 40 cópias lá na editora. E às vezes o pessoal do esoterismo se interessa pela parte filosófica e tal, né? Às vezes, quando a gente chama o pessoal da academia, às vezes eles ficam meio assim, né? A academia tem um olhar bem nervoso por o misticismo, esoterismo religioso. A gente já entrevistou pessoas que traduziram, né? Por exemplo, os livros sagrados de Telemann, né? Aí tem um acadêmico que fez essa tradução, mas ele fala assim, não, aqui eu estou falando como acadêmico, então a gente não conversa de magia nem nada dos processos. É interessante. Eu acho que tem que coexistir, né? De uma certa maneira, a gente está indo cada vez mais para uma união dessas duas áreas, né? Robson Belli, considerações finais. É uma delícia ouvir que saiu um texto tão bom que a gente pode apreciar agora. Eu vou adquirir no Kindle primeiro, porque para mim pegar nesse livro físico vai demorar 1 ano. Então, já que vai demorar tanto para mim poder pegar no meu livro físico, eu vou comprar no Kindle, porque é o que tem disponível aqui no Japão. Então, vou estar adquirindo dessa maneira agora. Então, como tradutor, eu faço traduções e eu fiz uma tradução bilíngue também já. E eu digo para vocês, é um desafio muito grande. Parabéns, David. É realmente bastante difícil fazer uma coisa adequada, né? Principalmente para os padrões acadêmicos. Então, vou estar adquirindo o teu livro. Espero e tenho quase certeza que vai ser uma grata surpresa poder estar lendo uma tradução direta do grego com tanta propriedade. Obrigado, Robson. Ulisses Massad, considerações finais. David, parabéns, meu caro. É um trabalho, pelo que você passou, assim, muito grande. E é invejável, né? Você, no começo da live, você começou a falar a quantidade de línguas que você comentava, eu fiquei aqui só morrendo de velho. Eu falei, pô, se falasse metade dessas línguas aí, já estaria maravilhosamente bem, né? Mas muito legal, rapaz. Sucesso aí no teu livro e espero te ver aqui novamente falando sobre outros assuntos também. Tá, obrigado, Ulisses. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Olha, só tem uma coisa para falar, você vendeu bem seu livro. Acabei de comprar ele. E se você colocar de volta o seu curso de grego, eu faço, porque eu ia querer pegar o livro e ficar comparando o negócio. Nossa, Massa. é um livro assim feito nesse quilate, aonde você foi no original, é de outro nível. Assim, eu tô louco para poder ter ele nas mãos para começar a ler. E, assim, fazendo um jabá clássico aqui, catarse.me/TDC, você entra aqui no nosso grupo, você vai ter acesso a grupos de Telegram dos mais diversos fins. Você vai ajudar o grupo Infância Azul, além da revista Hermetismo, que você vai receber, onde tem textos aqui fantásticos do pessoal. Está querendo achar aqui do... Você escreveu nessa revista, Robson? Não, né? Tem aqui do... Eu vou pegar aqui um qualquer. Um texto maravilhoso. E por que que o Marcelo, desculpa estar gaguejando aqui, o Marcelo fez essa revista? Porque esses textos estavam todos online. E aí precisava de referência bibliográfica. E com essa revista você tem a referência bibliográfica. E se você escreve, assim, já convido para fazer parte aqui, escrever alguns textos para Hermetismo, mandar para o Marcelo, que a gente ia adorar ler os seus textos. Ia ser fantástico. E não sei se o Marcelo vai falar, espero que fale sobre o simpósio de Hermetismo. Vai lá, Eu vou Marcelo. falar. Obrigado, Davi, Rodrigo. esse projeto a gente começou no começo da pandemia, né? A gente tinha um simpósio de hermetismo, que na verdade o termo hermetismo para a gente é mais abrangente, porque a gente reúne todas as faces da espiritualidade, né? Que como do hermetismo foi para as ordens iniciáticas e depois para várias outras
vertentes. Então, a gente trabalha com o pessoal de maçonaria, de martinismo, rosacruciano, alquimia, e depois a gente partiu para a parte espiritualizada tal, e teve 7 edições desse simpósio, e agora a gente parou na pandemia, e deles falaram assim, pô, Rodrigo, pô, Marcelo, por que vocês não entrevistam os palestrantes e tal? E a gente começou a entrevistar o pessoal, essa entrevista já é 455. Então tem 1h30 cada um, aí você multiplica, você vê quantas horas de bate-papo gostoso que a gente teve aqui, né? E é um aprendizado fantástico. E a revista surgiu também por isso, porque todo mundo daqui é tradutor, escreve, publica coisas, e tudo que a gente faz é disponível gratuitamente na internet. Mas aí o pessoal fala assim, pô, mas aí você vai fazer uma referência, às vezes, num livro, você tem que colocar assim, www.blogspot.net, aqueles endereço de blog gigantesco, né? E os blogs são perdidos e tal. Daí a gente juntou e faz um financiamento coletivo recorrente, o pessoal paga, e a gente, a cada 3 meses, junta os melhores textos e faz num livro impresso, com ISBN, com tudo bonitinho, que aí serve de referência, né? Mas, basicamente, tudo que a gente produz, esse vídeo, inclusive, a gente está gravando hoje, mas você está assistindo no YouTube. Então, todas as entrevistas, elas são disponibilizadas gratuitamente, organizadas por assunto. Então, a parte de maçonaria, a parte de Rosa Cruz, a parte de Umbanda, a parte de Candomblé. Então, se você está assistindo, tem muita gente nova hoje aqui assistindo, dá uma olhada, segue o canal, dá like, dá uma espiada, porque tem muita coisa boa. Davi, eu nem cortei o Ulisses não falou do olho que brilha, é a parte que a gente mais gosta de entrevistar os convidados, Davi, é quando você vai falando, e a gente pode ver o seu olho brilhando, assim, quando vai falando do livro, dos processos e tal, e eu acho que é gostoso de ver alguém que é apaixonado pelo que faz. E eu acho que para a gente é o mais importante de conversar com quem ama o que faz. Então, Davi Lira, suas considerações finais. Pronto. Que eu acho que você tocou num assunto bem interessante, é quando a gente fala do termo hermetismo, né? Que hermetismo parece ser alguma coisa bem ampla. Então, como parece ser uma coisa ampla, então qualquer pessoa acha que pode ser estudado de forma muito vaga. Na verdade, o hermetismo ele tem as suas características, as suas polissemias, etc. Mas o que vale, na verdade, é aquilo que a gente tem como o elemento fundante dentro do hermetismo, que é essa característica filosófica e religiosa. Isso, para mim, é o mais importante no estudo do hermetismo. E, novamente, eu agradeço o convite e toda a recepção de vocês, as perguntas também. E espero que a gente possa, na verdade, fazer mais eventos como esse e poder, na verdade, divulgar os nossos trabalhos aí, né? Fantástico. Pode contar com a gente para tudo. Assim, se você tiver, inclusive, outros, o Daniel, que recomendou a gente, quando a gente viu o livro aqui, daí o Daniel já virou e falou assim, eu conheço o Davi, vocês querem entrevistar ele? A gente vem, traz. E se vocês tiverem outros colegas e tal, com livros e tal, a gente divulga tudo que for de qualidade, o pessoal que tá trabalhando para isso, produzindo material bacana e tal, a gente tem o maior prazer de entrevistar. Então, tem o Marcelo, tem o Tommy Akira aqui, que faz a apresentação do livro, ele é especialista em Jung, fenomenologia. Vocês deviam convidar ele aí, né? A gente vai pegar. Um abraço, falo com você assim que a gente acabar de gravar aqui. Davi, muito obrigado de coração. Com certeza você vai voltar para a gente trabalhar outros assuntos. Daniel Plasso, muito obrigado. Rodrigo, Robson, Ulisses e vocês que acompanharam a gente aqui no canal. Então não esquece, dá like e segue o canal, porque o YouTube não divulga a gente. Eles têm um negócio que eles gostam só de vídeo de 10 minutos com musiquinha, com dancinha. A gente fica 1h30 falando de filosofia, assuntos profundos e tal. Então a gente depende do boca a boca. Então manda o link, segue, manda para os seus amigos, põe nas suas listas e dá uma olhada, porque tem muito material bacana. Então, muito obrigado pela companhia e a gente se vê de novo no próximo Boteco dos Illuminati.